meus irmãos, a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Nesta oportunidade, eu gostaria de compartilhar uma palavra do Senhor nosso Deus para convosco, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 40. E nesta oportunidade, que vamos tratar sobre Atos capítulo 2, versículo 40, que vai falar sobre salvai-vos desta geração perversa. Eu queria convidá-los a abrir as vossas Bíblias e discorrermos sobre essa temática à luz das Escrituras. Percebemos que há um alerta dos céus e há uma direção das Escrituras para as nossas vidas, concernente ao grande dia em que os nossos corações anseiam, o encontro com Jesus nos ares. Esta esperança, ela deve estar viva em nossos corações. O Senhor Jesus, Ele iluminou as nossas mentes, gerou compreensão nas nossas mentes, purificou os nossos corações no fogo da palavra, no fogo do seu Espírito, para proclamarmos as suas verdades e despertarmos a mente e o coração dos homens que estão entregues às paixões desse mundo. E eu queria convidar-vos a fazer a leitura bíblica. Pegue a sua Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e abra comigo. Seja bem-vindo às nossas redes sociais, à disposição da Palavra de Deus. Ajude-nos compartilhando a live para que a mensagem de Deus chegue a demais pessoas. Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 40. Que diz assim, meus irmãos. Eu quero ler a partir do versículo 37, do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Oh, glória a Jesus! Meus irmãos, a gente precisa entender que o texto que li aos irmãos faz menção de todo o contexto de Atos, capítulo de número 2. Percebe que em Atos, capítulo de número 2,
cumpriu-se o dia de Pentecostes. E foi exatamente na festa do Pentecostes em que os discípulos, eles desceram para Jerusalém e se reuniram no cenáculo. Você pode me perguntar o porquê que os discípulos foram para o cenáculo. Eles foram por uma ordem de Jesus. Vocês podem, ao ler as Escrituras, em Lucas capítulo de número 24, versículo de número 44 em diante, que Jesus diz a eles: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Estas instruções deu-lhes Jesus quando ele estava no Monte das Oliveiras. E ele estava dando ali as suas últimas instruções. E você vai perceber que Jesus estava sendo assunto aos céus. Quando Jesus ele é oculto nas nuvens, os discípulos ficam olhando para os céus. Desce 2 anjos e declara a eles: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Este mesmo Jesus, que os viste subir e se ocultar nas nuvens, da mesma forma voltará. Então perceba que após essas instruções, os discípulos vão para Jerusalém e nos cenáculos, eles ficam ali reunidos. O texto sagrado diz que eram aproximadamente 500 pessoas que estavam ali no monte, ouvindo as instruções de Jesus. E desceram estas 500 pessoas para Jerusalém para se reunirem ali no cenáculo. Mas a Bíblia diz que eles ficaram ali aproximadamente 10 dias para cumprir o 50º dia. Jesus não disse quantos dias eles iam ficar buscando a promessa, a descida do Espírito Santo para que se cumprisse Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28. Mas eles foram para o cenáculo. Perceba que quando lemos o versículo 12, o versículo 13 e o versículo 14, nós entendemos esse contexto do livro de Atos. A Bíblia diz que eles, voltando para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então percebam que eles permaneceram ali no cenáculo. O que me chama a atenção no texto é que eles obedecem. Todo o conceito das Escrituras, dentro do senhorio do Senhor nosso Deus, dentro das ordenanças de Jesus, se cumpre, irmãos, na nossa vida, através da obediência daquilo que o Senhor estabeleceu sobre a nossa vida. Precisamos entender, despertar a nossa mente, o nosso coração, para essa veracidade das Escrituras sagradas. Eles obedeceram. Todos estavam reunidos, posicionados, unânimes. Quer dizer que havia comunhão, e a base da comunhão é a unidade.
em um mesmo propósito. Eles estavam orando, eles estavam suplicando, estavam ali reunidos. Oh, glória a Jesus! Então perceba que dentro desta base eles estavam orando. É interessante que quando Atos capítulo de número 2 cita, é de repente que o Espírito de Deus entra no ambiente em que eles estão reunidos, orando, unânimes, o mesmo pensamento, o mesmo propósito. Eles estão orando. É de repente. Quando nós colocamos-nos debaixo da obediência da palavra do Senhor e buscamos ao Senhor, porque a Bíblia diz: se pedirmos alguma coisa ao Pai, em o nome de Jesus, crendo, receberemos. Receberemos. Isto quer dizer que a palavra crer, João diz, aquele que crê tem em si o seu testemunho. Isto quer dizer que quando eu verbalizo, eu me deleito no propósito de Cristo em oração, quer dizer que há base em mim da confiabilidade, da compreensão, do entendimento diante daquilo que eu estou buscando pela direção das Escrituras Sagradas. Na outra live eu disse que o Espírito Santo, ele não age, ele não opera, ele não manifesta, ele não reage fora das Escrituras Sagradas. Toda a ação do Espírito do Senhor, nosso Deus, operando em nós, é quando nós nos sujeitamos à obediência das Escrituras. Então entenda, quando eles estão buscando, é porque eles estavam vivendo esta essência. E quando nos colocamos neste posicionamento, meus irmãos, quando você coloca o propósito, é de repente, é a qualquer momento. O que nós devemos fazer é permanecermos posicionados debaixo da potente mão do Senhor nosso Deus. Então foi de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Quero ressaltar aqui, frisar, dentro desta exposição da palavra, que o Espírito Santo não é um vento. Ele veio como um som de um vento. O vento era veemente e impetuoso. Então perceba que o vento é um símbolo, do Espírito Santo. O Espírito Santo não é fogo. Fogo é símbolo do Espírito Santo. Então, para que compreendais, quando o Espírito Santo desceu, ele desceu no ambiente, ele desceu de forma plena. Desceu de forma plena. Foi sentido no cenáculo, quando o Espírito Santo entrou como forma de um vento impetuoso e veemente. O Senhor Jesus, conversando com Nicodemos, ele disse: o vento sopra aonde quer e ouvis a sua voz. Não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim são todos os que são guiados pelo Espírito Santo.
Sempre também friso dentro desta exposição. O Espírito Santo, de Gênesis capítulo 1 a Gênesis capítulo de número 6, ele era sem medida. Por causa do pecado e da iniquidade do homem que havia se agravado nele, e a corrupção do gênero humano havia se degradado, o Senhor Deus, ele declara a Noé um projeto e diz a ele: Noé, o meu espírito não permanecerá para sempre com o homem, porque o homem é má continuamente em seu coração. Então perceba que depois que Deus sentenciou aquela geração com o dilúvio e matou todos, só preservou Noé, a sua esposa, os seus filhos e as suas noras, e todos os animais, tá, de cada espécie, segundo o casal que ele separou para entrar na arca. Então, 8 pessoas foram preservadas. Mas, de Gênesis capítulo 6 a Atos capítulo 2, o Espírito do Senhor, ele era dado por medida. Ele descia sobre aqueles que recebiam a unção com óleo. Rei, sacerdote, profeta, juízes e nazireus. Então observe que o Espírito Santo era dado por medida. Mas quando Joel capítulo de número 2, versículo de número 28, aconteceu, em Atos capítulo 2, para se cumprir a profecia, você observa que Joel declara profetizando, dizendo: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Então perceba que em Atos capítulo 2 se cumpre. O Espírito Santo desce de forma plena. Jesus disse: se eu não for, o Consolador não vem. Para que o Consolador venha, eu preciso ir. Oh glória, bendito seja o nome de Jesus. Então perceba, irmãos, que o Espírito Santo desce. Ele desce sobre quem? Sobre os 120 que perseveraram. 380 desistiram. Entenda, uma palavra que o último versículo do capítulo 12 do livro de Daniel tem uma palavra forte ali. Você pode abrir a Bíblia e conferir. Daniel dizendo: tu, porém, vais até o fim. Se começares um propósito, vá até o fim. Se começares um objetivo, uma trajetória na sua vida, comece e vá até o fim. Somente 120 pessoas perseveraram unânimes e receberam a promessa. O Espírito do Senhor desce ali e ele vem e mostra alguns sinais da presença do Espírito Santo. Como eu já frisei, você ouve o som do vento. O maior órgão do ser humano é a pele. E a nossa pele, tá, é que cobre todo o corpo. E nele há sensores. Quando o vento sopra, ele bate nos sensores da sua pele e todo o teu corpo sente a brisa do vento. Para que você entenda, o vento você não vê, o vento você sente a sua presença. Então o Espírito de Deus, tá,
quando ele desceu ali no cenáculo, você percebe, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Todos os 120 receberam ali, de forma plena, a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo na Bíblia, ele é tido como o amigo do noivo. O Espírito Santo é ele que cuida da noiva, zela da noiva, adorna a noiva, consola a noiva. O Espírito Santo é ele que intercede com gemidos inexprimíveis, levando a informação de como estar a noiva na terra para o noivo que está à direita de Deus. Então observe, meus irmãos, que o Espírito Santo habita na noiva. O Espírito Santo, ele habita na igreja. Bendito seja o nome de Jesus. Então perceba que foi sentido como forma de um vento. E todos foram cheios da sua presença. Por quê? Porque apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousaram sobre cada um deles. Então você percebe aqui que as línguas foram vistas por eles. Os olhos espirituais deles se abriram e eles viram as línguas repartidas como que de fogo. Porque o versículo 4 do capítulo 2 de Atos diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Bendito seja o nome de Jesus. Oh, glória! Então, você observa que os sinais foram vistos, foram sentidos, que o Espírito de Deus desceu sobre eles. A partir daí, você vai observar que o Espírito de Deus é que governa, o Espírito de Deus é que dirige. Tá? Então, houve ali um mover muito grande. Um mover muito grande. Porque na festa de Pentecoste, todos os judeus dos quadrantes da terra estavam reunidos em Jerusalém. Tá? A Bíblia diz que estes judeus, eles eram homens piedosos, vindo de todas as nações de debaixo do céu. Todos os judeus dos 4 cantos da terra estavam presentes em Jerusalém. Então, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Eita Jesus! Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirenes, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Eles indagam. Todos estavam atônitos e perplexos, interpretavam uns aos outros
interpelavam, vamos corrigir aqui, interpelavam uns aos outros, dizendo: o que quer isto dizer? Outros, porém, zombavam e diziam: estão embriagados. Meus irmãos, o mover do Espírito Santo na nossa vida não tira a nossa consciência. O mover do Espírito Santo na nossa vida nos direciona. O mover do Espírito Santo na nossa vida nos dá discernimento do que está acontecendo no ambiente. A Bíblia diz, em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Então perceba, para que recebermos a virtude do Espírito Santo? Para testemunharmos, para pregarmos a palavra de Deus. Testemunharmos de quem? Da pessoa bendita de Jesus Cristo. Anunciarmos a Jesus Cristo de Nazaré. O centro da mensagem cristã é Cristo Jesus crucificado. E ao terceiro dia ressuscitou, garantindo-nos a esperança de salvação e vida eterna. Recebemos poder do Espírito Santo para pregarmos e testemunharmos do nome de Jesus. O que eu quero dizer aqui é que nos nossos dias isso tem sido mal interpretado. As pessoas não têm discernido realmente dentro de um campo de maturidade espiritual. Hoje a gente vê cristãos falando em língua, rodando, tropeçando, caindo um em cima do outro, dançando funk, dançando meio mundo de coisa na igreja, o povo correndo, pulando em cima de pilastra. Irmãos, isso não é Pentecostes. Isto não é o que o Espírito de Deus quer que nós, como cristãos, tenhamos esta postura. Não somos mais meninos em Cristo. É até compreensível um novo convertido que recebe o batismo correr, rolar no chão, chorar, pular, é compreensível. Mas quando vamos crescendo espiritualmente e nos tornamos maduros espirituais, tá? A gente precisa entender que o primeiro foco de sermos revestidos de poder do Espírito Santo é testemunharmos de Jesus. Está aqui no texto. O povo olhava para eles, falando em línguas, profetizando, tá? Naquela plenitude de alegria, tá? Que é muito forte. Até mesmo eu, quando o Espírito Santo nos enche, nos alegra, há alguns comportamentos no púlpito que eu olho assim, não, Jesus, tá? Mas é louvável. Tá? Mas o que eu quero trazer aqui é que o Espírito Santo não rouba a nossa consciência. O Espírito Santo, ele trabalha conosco. Se o Espírito Santo me entregar uma mensagem acerca de alguém, eu entrego se eu quiser. Eu posso entregar no momento que o Espírito Santo me comunica acerca de A ou de B, e posso entregar depois a mensagem que ele me comunicou a alguém. Porque ele trabalha comigo. Já o espírito maligno que se apodera de uma pessoa, ele rouba a consciência da pessoa. A pessoa que está possessa de um espírito maligno, ela não sabe o que está fazendo. Porque quem está fazendo é o espírito maligno que se apoderou dela. Agora, nós cristãos que somos cheios do Espírito Santo, nos movemos através da presença do Espírito Santo? Não, irmãos. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Isto quer dizer que eu tenho controle.
da minha condição espiritual. Quando você lê o versículo 14 do capítulo 2 de Atos, olha o posicionamento de Pedro. Todos estão falando em línguas, estão profetizando, estão ali comungando desta comunhão plena com o Espírito Santo. Mas quando Pedro ouve alguns zombando, quando Pedro ouve alguns com dúvida do que realmente está acontecendo ali, a Bíblia diz: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. Perceba que Pedro toma a palavra. Pedro está cheio. Pedro está consciente. Sabe por quê? Porque a ordem do culto não altera o mover do Espírito Santo, o direcionamento do Espírito Santo, a manifestação da presença do Espírito Santo não altera aquilo que o Espírito Santo quer proclamar no ambiente. Tá? Você percebe que Pedro se levanta, ergue a sua voz e adverte eles. E diz: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Perceba que Pedro dá uma direção aqui, irmãos. Aquela multidão que, ouvindo aquele alvoroço, foi ver o que estava acontecendo ali. Olha a instrução de Pedro quando ele toma a palavra. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto. Vocês não estão entendendo. Outros estão dizendo que isto aqui é loucura porque estão zombando. Mas eu quero trazer a vocês conhecimento do que está acontecendo aqui. Então, prestem atenção e ouçam as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados com vinho, como vocês estão pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que está acontecendo aqui entre vocês é o que foi dito pelo profeta Joel. Está se cumprindo uma profecia entre vós, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Oh, glória! Bendito seja o nome de Jesus. E Pedro começa a trazer ali o fundamento das suas palavras. Perceba que Pedro mostra o fundamento, o cumprimento da profecia. Que fundamento é esse, pastor Aquém? Ele cita Joel capítulo 2, versículo 28. Todo o contexto para provar a eles o que estava ali acontecendo. Então ele toma a palavra e diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes e crucificando,
por mãos de iníquos. Observe, irmãos, que Pedro ele não faz meia vereda. Pedro ele traz uma mensagem autêntica e passa na cara dos fariseus, dos saduceus e dos judeus e todos ali que estão reunidos, que eles mataram a Jesus, que eles crucificaram a Jesus, e que Jesus foi morto pelas mãos de iníquos. De iníquos. Tá? Pedro é fiel na palavra. Escute uma coisa, a mensagem de Deus precisa nos confrontar dentro da sua veracidade, dentro da sua profundidade, dentro da sua verdade. Ela não há sombra de variação. Você crendo ou não, a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Você crendo ou não, tudo o que está escrito vai se cumprir. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo que está escrito se cumprirá. Oh, glória a Jesus. Aí Pedro continua: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Oh, glória a Jesus. A morte não tinha poder sobre Jesus. Oh, morte, onde está o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Jesus não tinha pecado. O arguilhão da morte não poderia jamais tirar a vida de Jesus. Por isso Jesus disse: tetelestai, Pai, está consumado a obra que me deste. E a Bíblia diz que ele rendeu o Espírito. Oh, glória a Jesus. Porque a morte não tinha poder sobre a vida de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Então perceba, meus irmãos, perceba que dentro deste contexto, Pedro começa a expor a palavra a todos ali presentes. E uma das reclamações de Pedro é que ele se arrependesse, se convertesse dos seus maus caminhos, para que houvesse remissão dos seus pecados e eles recebessem o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo. Então ele os exorta com outras palavras, dizendo, e dando testemunho: salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos desta geração perversa. A gente precisa entender alguns pontos aqui. O homem tem o dever de livrar-se do perigo que o rodeia. O homem tem o dever de livrar-se do perigo que o cerca. Nós vivemos nos nossos dias cercados, ilhados, por uma onda de prazeres, de ofertas malignas, de amor ao mundo, do inimigo e da nossa própria carne. Mas o Espírito de Deus está nos advertindo e nos adverte a todo tempo, a todo momento: salvai-vos desta geração perversa. Existem 3 inimigos que o homem tem: o mundo, a carne e o diabo.
O mundo, a Bíblia diz, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque no mundo há a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não procede de Deus, mas do mundo. Então, o mundo, dentro das suas paixões e concupiscência, a Bíblia diz, não colocar o seu sentimento nele. Tá? Porque aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. O diabo, jamais você vai encontrar na Bíblia, tá? Ela ordenando você desafiar o diabo. Quem tal coisa faz, está correndo perigo. Eu não vejo nem o arcanjo Miguel, eu não vejo nem Jesus desafiando o diabo. Tá? Eu não vejo. O arcanjo Miguel, quando estava contendendo contra o corpo de Moisés, com o diabo, ele diz, o Senhor te repreenda. Jesus, quando está na tentação do deserto, porque quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo, conduziu Jesus para o deserto. Lucas diz, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Você percebe que Jesus não desafia o diabo. Jesus resiste ao diabo firme na fé. Firme na fé. Não tem nenhum texto na Bíblia que é para o cristão desafiar o diabo. Mas a Bíblia diz que precisamos resistir a ele firme na fé. Ele vai tentar te atacar, ele vai trazer ofertas a você, ele vai gerar várias tentações a você, mas a Bíblia só manda nós resistirmos a ele. Porque ele já está julgado, ele já está sentenciado. Ele vai tentar influenciar a mente do cristão para que o cristão dê vazão à concupiscência da natureza humana caída no cristão. Porque não fique você pensando que a natureza caída morreu totalmente, que não morreu. Martinho Lutero, ele deixou escrito dentro de uma das suas frases dizendo, eu pensei que o velho homem havia morrido na água do batismo, mas o que eu não sabia é que o miserável sabia nadar. Você vai observar dentro das Escrituras que há uma guerra dentro do homem contra a natureza da carne. O diabo vai usar esta fraqueza para te tentar. Por isso há uma recomendação bíblica, irmãos. Antes de tudo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então temos o mundo como inimigo, temos o diabo como inimigo e temos a natureza caída dentro de nós como inimigo. Por isso você vai perceber que a carne milita contra o espírito contra a carne, e ambos são opostos entre si. Se o cristão negligenciar a leitura das Escrituras Sagradas, se o cristão negligenciar a oração, o jejum, a consagração, ele está fadado a fracassar na fé. Ele está fadado a uma morte espiritual. Então entenda que devemos nos preocupar e ouvir o que o Espírito Santo está proclamando. Salvai-vos desta geração perversa. Não fique pensando que Deus vai te pegar e te colocar no colo, não. Não. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Esforçai-vos para se apoderar dele. É esforço meu orar. É esforço meu estudar as Escrituras. É esforço meu
Jejuar é esforço meu, olhar e vigiar. É esforço meu dizer não às tentações, às fascinações desta vida. Eu preciso entender, abrir os meus ouvidos espirituais e ouvir o que o Espírito de Deus está dizendo. Precisamos voltar às Escrituras, a compreender de fato as Escrituras. Todo o livro de Atos, você vai ver a atuação do Espírito Santo e você também vai observar a sensibilidade da igreja à voz do Espírito Santo. Por quê, meus irmãos? Porque eles se esforçavam, eles se dedicavam às Escrituras, à oração e ao jejum. Isto quer dizer que eles não amavam o mundo, eles não davam atenção a Satanás, ao diabo, e eles mortificavam a natureza da carne. Uma vez que o cristão mortifica a natureza da carne, eita, é impossível, eu vou dizer essa palavra, é impossível um cristão cair. Por quê? Porque ele está fortalecido. Paulo disse, eu mortifico a minha natureza carnal todos os dias, para que em mim se aperfeiçoe o poder de Deus. A receita está aqui, irmãos. A receita está nas Escrituras. Então, crie jeito, meu irmão. Tome jeito na vida. A receita está aqui. Tome a dose de oração. Tome a dose de leitura bíblica. Tome a dose de jejum. Pare de procrastinar. Pare de mendigar. E tenha responsabilidade com a sua vida espiritual. A responsabilidade, irmãos, da salvação é pessoal. Quando o Espírito Santo clama, salvai-vos dessa geração perversa, eu tenho responsabilidades, e a responsabilidade da salvação ela é pessoal. Eu tenho obrigações com a minha vida espiritual. Eu tenho responsabilidades com a minha vida espiritual. Quando você vê um crente pedindo oração demais, quando você vê um crente que não congrega, um crente que fica dando trabalho para o seu líder espiritual, é porque é um crente que não lê a Bíblia, além de ler, não medita nela, além de não meditar, não compreende as Escrituras e não segue a receita das Escrituras. As diretrizes das Escrituras está aqui nas Escrituras. A salvação, ela é uma responsabilidade individual. A Bíblia é que me mostra, que me direciona, que gera clareza de como eu devo me comportar como cristão, dentro do padrão da salvação. Judas, na sua carta, ele traz um alerta a nós. E você percebe que Judas, dentro do seu alerta, ele diz, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos pela fé. Exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Olha a exortação de Judas, irmãos, a igreja. Olha a exortação de Judas.
gerando um despertamento dentro da consciência que a salvação é uma batalha contínua. Para que a fé permaneça em nós, é uma batalha contínua. Orar não é bom, mas é um dever. E precisamos desfrutar do altar da oração. Porque é na oração que tudo acontece. É na oração que tudo muda. Ô glória! É na oração que o ambiente muda. Não existe mudança espiritual na nossa vida sem oração. A Bíblia já nos direciona. A Bíblia já traz clareza na nossa mente, ao nosso coração, nos orientando a orar. Nós não somos melhor do que os profetas, nós não somos melhor do que Jesus e do que os discípulos. Pelo contrário, os profetas oravam. Jesus orava. Jesus jejuava. Os discípulos oravam. A igreja, você vai ver várias passagens bíblicas no livro de Atos. É só você ler, parar de procrastinar e ler a Bíblia. E estavam perseverando continuamente em oração. Quer ver sua vida mudar? Tenha responsabilidade com a sua vida espiritual. Não transmita a outros a irresponsabilidade que você está vivendo. Rabandasemi komanai. Não transmita a outros a irresponsabilidade que você está vivendo. Ou melhor dizendo, não culpe a outros o porquê que o barco espiritual da tua vida está naufragando. Primeiro, você tem endurecido o teu coração. Você tem endurecido o teu coração. Quando ouvirdes a voz do Espírito do Senhor, oh meu Deus, Senhor Espírito Santo, nos perdoa. Nos perdoa. Olha a exortação. Quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, em outras passagens, quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Quanto irmãos nossos, quantos estão afastados da presença de Deus, porque endureceram o coração e não aceitaram a orientação e a direção do Espírito do Senhor. Quantos têm fechado seus ouvidos para a orientação e a direção da palavra de Deus? Entenda, é responsabilidade pessoal. A salvação não deve jamais ser negligenciado. Vamos para a Bíblia? Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 2. Diz assim: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O escritor aos Hebreus faz uma pergunta.
Oh, glória! Oh, Jesus, como tu é maravilhoso! Oh, glória! Ele faz uma indagação. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Opa! A salvação pode ser negligenciada. A salvação, ela foi ortogada por Jesus por meio da graça. E Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 11, pois a graça se manifestou a todos os homens, trazendo salvação. A graça é o favor imerecido. O que isto quer dizer? O homem não merece, mas foi ortogada ao homem. Foi liberada ao homem. Quantas pessoas têm zombado da palavra de Deus? Quantas pessoas têm zombado de Jesus? Quantas pessoas têm zombado da pregação do Evangelho? Sabe por quê? Porque é uma geração perversa. Quem zomba da igreja, quem zomba da palavra, quem zomba do testemunho de Jesus é perverso. Jesus proporcionou a salvação. Jesus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A Bíblia diz que fornicador, adúltero, afeminado, mentiroso, não vão herdar o reino de Deus. Idólatra, feiticeiro, não vão herdar o reino de Deus. Maldizentes não vão herdar o reino de Deus. Então precisamos entender. Evangelho não é brincadeira. Evangelho é a mensagem de Jesus deixada para todos os que habitam na terra. Para que todos os que habitam na terra ouçam a mensagem do Evangelho. Então perceba que é para aquele que crê. Salvação é para quem crê. Quem crê não vive mais no adultério. Quem crê não vive mais na prostituição. Quem crê não vive mais no afeminismo. Quem crê não vive mais na idolatria. Quem crê não ama mais a mentira. Quem crê é liberto de todas estas coisas. Porque Paulo, ele escrevendo aos Gálatas, ele diz que aquele que se prostitui, aquele que vive na idolatria, aquele que vive mentindo, aquele que vive na bebedice, aquele que vive na glutonaria, aquele que vive no adultério, não pode herdar o reino de Deus. Quem crê mortificou todas estas coisas na sua vida pelo poder da graça de Cristo Jesus. Eu preciso entender, nós precisamos entender. Hoje os atalaias conclamam. Hoje a igreja do Deus vivo prega contra o pecado, conclamando, dizendo a você: salvai-vos dessa geração perversa. Pedro pregou.
e disse a eles, os exortou com muitas outras palavras, e disse a eles, salvai-vos desta geração perversa. Salvar de quê? Da geração perversa, do pecado, da geração adúltera. Porque tem uma geração aí, irmãos, que estão pregando um outro evangelho, não o evangelho da cruz de Cristo. Porque adulterar não está se relacionando somente à união conjugal. Adulterar o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Tem um monte de perturbadores sendo influenciados pelo diabo, distorcendo as Escrituras, desviando ovelhas do aprisco com mentiras, com falácias. A Bíblia diz que sobre estes repousa eterna condenação. Salvai-vos de quê? Da geração corrupta que vive mergulhada na iniquidade e no pecado. Salvai-vos de quê? Do sentimento de amor pelo mundanismo. Há um texto nas Escrituras, Mateus capítulo 24, um alerta. Assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Casavam, bebiam e davam-se em casamento. Mas não o perceberam quando Noé entrou na arca. Por que não perceberam? Porque foram negligentes à mensagem que Noé transmitiu a eles. Porque a Bíblia diz que Deus tornou Noé pregoeiro da sua geração. Noé pregou a eles todo o conceito e projeto de Deus e o que Deus iria fazer na sua geração, como sentença sobre eles. Eles não acreditaram, zombaram. Quando Noé entrou na arca, a Bíblia diz que foi Deus que fechou a porta. Uma vez que Noé entrou, Noé não podia mais abrir a arca, a porta da arca. Eles não perceberam como essa geração que está nos nossos dias. Geração mundana, pecaminosa, geração que está mergulhada na iniquidade e no pecado. Os olhos do seu entendimento são cegos para as verdades de Deus. E eu proclamo aqui dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. E quais são os meios que o Senhor Jesus providenciou para nos salvar? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem nasce com uma natureza pecaminosa. Davi já havia declarado, em pecado eu fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Por quê, meus irmãos? Jesus veio nos salvar. Salvar de quê? Da condenação eterna. Da condenação eterna. Jesus veio nos salvar. Você precisa entender que Jesus veio nos salvar. E uma vez que ele nos salva, o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida, porque vivemos livres do pecado para vivermos a liberdade em Cristo Jesus. Jesus veio nos salvar. Não fique pensando você que viver no campo da religiosidade, fazendo boas obras
isso vai lhe garantir salvação, que não vai. Efésios 2:8. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O homem não é salvo pelas suas boas obras, porque para Deus as obras dos homens é como trapo de imundícia. Quem disse que as obras dos homens falam diante de Deus? Não fala. O que fala diante de Deus é as obras de Cristo Jesus. É as obras de Cristo. O Cordeiro perfeito, a oferta perfeita, foi Cristo quem pagou o preço. A graça é oferecida hoje pelo ato da graça de Cristo. Foi Cristo que pagou o preço pela redenção da nossa alma. Ela teve um preço em que o ser humano jamais tem condição de pagar diante de Deus. A salvação, ela veio de Deus para o homem, e jamais, se fosse depender do homem, ela seria do homem para Deus. Porque o homem, no pecado, virou as costas para Deus. Por quê? Porque é uma geração perversa, iníqua. Então a salvação é um ato da graça. Mateus 18:11 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu quero te perguntar nessa oportunidade, você que está na live, está passando pela live, e eu acredito que vai compartilhar essa live para alguém que está precisando dessa palavra. O que foi que se perdeu no homem? O texto diz: o Filho do Homem, Jesus, Cristo, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, ele se despiu da sua divindade, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Para quê? Para buscar resgatar o homem da maldição do pecado. O que foi que o homem perdeu? A comunhão com Deus. Quando Adão pecou, ele não morreu fisicamente, ele morreu espiritualmente. A palavra morte significa separação. Não foi Deus que se separou do homem. Não foi Deus que se afastou do homem. Foi o homem que se afastou de Deus, porque o pecado passou a ser um tutor sobre a vida do homem. E quanto mais o homem peca, quanto o homem mais transgride a lei de Deus, mais de Deus ele se distancia. Foi Deus que procurou os meios de se aproximar do homem. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, aqui se manifesta o amor de Deus e a prova do amor de Deus para com a vida do homem. Jesus se doou pela tua vida, para que você abandonasse o pecado por meio dele e permanecesse nele, para restaurar a natureza espiritual que no homem está morta. Sabe por que você não sente Deus? Porque a sua natureza está morta. Você já foi no velório? O morto não tem vitalidade. O morto, você pega ele, rebola ele para qualquer lugar, ele vai cair lá, não vai reclamar, não vai brigar com você, porque não há vitalidade nele mais. Espiritualmente, o homem está nesta condição. As pessoas que vivem nessa geração perversa praticando a iniquidade e o pecado, não sentem a Deus. Não compreendem o projeto salvação e não se rendem ao projeto salvação. Porque estão mortos espiritualmente.
Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o homem que se distanciou de Deus. Agora eu te conclamo: salvai-vos dessa geração perversa. Jesus veio salvar a todos, todos os seres humanos. Agora eu te pergunto, são todos os seres humanos que acreditam na palavra de Deus? São todos os seres humanos que creem que Jesus morreu, ressuscitou, e ao terceiro morreu e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos? Você crê? Porque se você crê, você não vive mais governado pelo pecado, mas pela justiça de Deus por meio de Cristo, vivendo uma vida pautada nas sagradas Escrituras. A salvação é para quem, irmãos? É para os que creem. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. A palavra da cruz é loucura para essa geração perversa. Mas para nós, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que creem, é o poder de Deus. A salvação, ela conclama: salvai-vos, para que nós possamos ter liberdade de invocar o nome do Senhor. Atos, capítulo de número 3, versículo de número 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados vossos pecados. Entenda uma coisa: não existe remissão de pecado sem arrependimento. Arrependimento é mudança de direção. Conversão é mudança de estado. O seu estado em Cristo só muda quando há um verdadeiro arrependimento. Você está caminhando de passos largos para o inferno, um lugar intermediário dos mortos. Porque os que habitam no inferno hoje morreram sem Cristo, e os que ainda vão para lá, porque mesmo ouvindo a palavra, o seu coração é duro como a rocha, e é impossível herdar o reino de Deus sem passar pela porta que é Cristo Jesus. Em nenhum outro nome é dado entre os homens pela qual devamos ser salvos, a não ser Cristo Jesus. Você precisa entender. Além de se arrepender, precisamos nos converter nele. Para quê, meus irmãos? Eita! Para quê? Capítulo 3, versículo 19. Para que os seus pecados sejam cancelados. Só Jesus pode cancelar a sentença da maldição do pecado na sua vida. Então, como eu devo fazer isso? Se arrependendo e se convertendo dos seus maus caminhos. Salvai-vos dessa geração perversa. Como? Se arrependendo e se convertendo dos seus maus caminhos. Arrependimento, mudança de direção. Está caminhando de passos largos para o inferno. Ouviu a palavra de Deus, creu nela, se arrependeu dos seus pecados, você muda de direção. Porque a convenção, através da palavra, muda o nosso estado, a nossa vida. Trazendo um sentido mais profundo, é permanecermos continuamente com Cristo, andando com Cristo, permanecendo nele. Então entenda que é uma necessidade de todos. É uma necessidade de todos.
Tá? Olha o que diz Romanos, capítulo de número 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque todos pecaram. Então, se todos pecaram, logo precisam se arrepender. Logo, se todos pecaram, precisam ser salvos do meio da geração perversa. Jesus está outorgando a você a oportunidade de morar no céu, ter vida eterna. Jesus está outorgando a você a oportunidade de ser livre do poder do pecado. Porque o pecado entrou no mundo. O pecado gerou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por que devemos ser salvos? Para não sermos condenados. Vamos para a Bíblia. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Vamos lá? Para não sermos condenados. Diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. É Jesus que está dizendo. Quem não crê nele será condenado. Entenda, o estado de crer gera mudança em nós. O estado de crer não nos conduz mais ao pecado, mas à santidade e uma vida em Cristo. Quem crê vai ser batizado. O batismo salva? Não. Mas quem crê vai descer ao batismo, porque entende o sentido de descer às águas do batismo. Entende conscientemente, racionalmente, o que simboliza o batismo. Por isso ele diz, quem crê e for batizado. Há uma briga teológica aí, né? Batismo salva, batismo não salva. Não, batismo não salva. Mas quem crê, se batiza. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será o que, irmãos? Será o que, você que me ouve? Condenado. Quem está dizendo? Jesus. Marcos 16, 16. Vamos lá? Você está pensando que vai viver essa vida miserável que você está vivendo no pecado e você vai herdar a vida eterna? Vai não. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa entender o plano de Cristo Jesus para a sua vida. Eu vou ler para você entender. Entender que a condenação é uma realidade na vida do homem. A morte não é o fim. A morte é uma porta. Ou você vai para uma vida em Cristo, ou você vai para uma vida sem Cristo. Ou você vai entrar nas mansões celestiais, ou você vai entrar nos portais do inferno. Por quê? Porque você está rejeitando a Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Quem crê nele não vai perecer. Vai ter a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele, por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E o julgamento é esse: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz,
porque as suas obras eram más. O que é trevas aqui? Ausência de luz. O que João está trazendo aqui dentro do sentido original? Que todo aquele que vive no pecado está ausente de Deus. Todo aquele que vive no pecado está em trevas. Porque treva aqui simboliza uma vida no pecado. A luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Esta é a condenação. Tá? Porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem é a luz aqui? Cristo. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Se referindo a quem? Aos cristãos, à igreja de Cristo Jesus. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Aqueles que vivem no pecado, praticando o pecado, está aborrecendo a Deus. Está provocando a ira e a indignação de Deus. A fim de não serem erguidas suas obras. Porque todas as obras feitas nas trevas, no pecado, quando vêm para a luz, elas são manifestas. Não há nada encoberto diante de Deus. Todas as coisas são nuas e patentes diante do olhar do Senhor Deus. Tá? Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ô glória! Venha para a luz, que é o Senhor Jesus. A gente precisa entender que o desejo de Jesus sobre a nossa vida é estarmos com Ele para sempre. Não rejeite o amor de Jesus, não rejeite a graça de Jesus, não rejeite o plano salvífico de Jesus sobre a sua vida. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O homem estava perdido, irmãos. Permita o Senhor Jesus entrar na sua vida. Permita o Senhor Jesus governar a sua vida. É simples, fale com Ele agora. O Jesus que eu prego está vivo. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Jesus que eu prego está vivo. Ele não está como a igreja católica pega um crucifixo, bota na parede. O meu Jesus não é aquele lá, não. O meu Jesus ressuscitou, está vivo. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele quer ter um encontro com você. É só você aí no seu lugar, que está me ouvindo, dizer: Jesus, entra na minha vida. Entra no meu coração. Eu não tenho capacidade de me libertar, de mudar. Mas eu dou a oportunidade ao Senhor a entrar na minha casa. Convide Jesus para entrar na sua casa espiritual. Convide Jesus. Ele vai ter prazer em aceitar o teu convite. Ele não faz acepção de pessoas. Mas todas as pessoas que encontram-se com Jesus, as suas vidas são moldadas e transformadas pela sua presença, porque a sua presença nos constrange. Oh, glória a Jesus. A mensagem é: salvai-vos da geração perversa, através da fé em Jesus, para estarmos para sempre com Ele. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, glória a Jesus. A Bíblia diz que com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Mateus capítulo 10, versículo 32, a Bíblia diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei
diante dos santos anjos e diante de meu Pai que está nos céus. Quem está falando? Jesus. Se você confessar a Jesus, crer nele, ele vai te confessar diante dos anjos, diante do Pai. Mas o versículo 33 do capítulo 10 de Mateus diz assim: portanto, todo aquele que me negar diante dos homens, eu, Senhor, negarei diante do Pai e diante dos anjos naquele dia. Então, qual é o teu posicionamento diante da palavra? Vai confessar a Jesus ou vai negar a Jesus? Vai continuar fazendo parte da geração perversa ou vai se decidir a abandonar a geração perversa com seus pecados e suas paixões e suas concupiscências para viver uma vida em Cristo e permanecendo em Cristo Jesus? Eu deixo essa palavra a você, desejando que você se renda a Jesus. Procure uma casa de oração, procure um pastor mais próximo da sua casa, vá a um culto na igreja mais próximo da sua casa e diga: eu quero entregar minha vida ao governo de Jesus e ser aceito por ele, porque a partir de hoje eu me arrependo dos meus pecados e me converto dos meus maus caminhos para andar com Jesus. Ô glória! Fique com esta mensagem, meus irmãos. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde todos os dias da sua vida. E conclamo: salvai-vos desta geração perversa. Atos capítulo 2, versículo 40. Salvai-vos da geração perversa, para que através de Cristo você viva a fé nele para habitar com ele. Ô glória! Fique na graça e na paz de Cristo Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe de uma forma plena e poderosa. Que o Espírito de Deus abra os olhos do teu entendimento. Traga dentro da sua racionalidade compreensão do amor de Jesus por você. Este é o meu desejo. Que o Senhor Deus te abençoe. Fique na graça e na paz.